Bom dia a todos. Caro professor Leonardo Costa de Paula, inicialmente queria agradecer as suas palavras, muito gentis, muito amáveis, que emocionam aqueles que aqui comparecem para prestar uma homenagem aos professores Roxin e Nico Fabricius. Doutora desembargadora Leila Mariano, meu eminente colega, amigo, professor Juarez dos Santos, senhoras e senhores, professor Mairinque, professor Jacinto, Grandinetti, Rubens Casara, Marcos Peixoto, Antônio Pedro, Tiago Joffre, Alaor Leite, Luiz Greco, Maurício Dieter, todos os demais que aqui estão, Antônio Martins, que estou vendo ali e tal, né? E Fernando da Torte, o representante da UAB, enfim, todos que aqui comparecem nesta manhã que não é muito auspiciosa para os cariocas e comparecerem muito cedo a esses eventos, mas a presença de todos me agrada muitíssimo e espero que as expressões aqui proferidas possam trazer alguma indagação mais profunda, mais reluzente nas discussões que poderiam ser travadas em torno dos crimes omissivos. Essa é uma matéria um pouco densa, um pouco complicada, porque os crimes omissivos são tratados de uma forma pouco alentada no direito brasileiro. Raras são os escritos, os livros que trabalham essa matéria, e ficou de lado esse tema praticamente de toda a doutrina penal durante muitos anos. Vê-se, por exemplo, que há tratados de direito penal no Brasil, assim intitulados Tratados de Direito Penal, ou cursos de Direito Penal, que trabalham os crimes omissivos em meia página, como se efetivamente meia página pudesse traduzir toda a complexidade desse tema, que é tão amplo e tão, assim, cheio de indagações ainda pouco resolvidas. Bem, o trabalho talvez de elaboração de uma teoria de crimes omissivos, ou de uma indagação mais profunda dos crimes omissivos, é aquele que se dedica a estabelecer critérios de limitação da imposição legislativa de deveres e, consequentemente, da respectiva criminalização pelo não cumprimento desses deveres. Da mesma forma que o professor Roxin trabalhou e trabalha o conceito de bem jurídico como instrumento de limitação legislativa, talvez fosse possível trabalhar a norma mandamental e a interpretação que se possa dar a essa norma mandamental no sentido de impor também ao legislador limites à sua atuação de criminalizar condutas omissivas. É importante, desde logo, ressaltar que não se pode trabalhar uma forma de limitação ao poder de legislar sem também se exigir uma observância de certos preceitos do Estado democrático, pelos quais é possível traçar parâmetros ao legislador, aos quais deverá ele obedecer e, consequentemente, daí em diante, limitar a sua própria ânsia legislativa de criminalização. A primeira indagação que se faz, e essa é uma indagação importante, até uma vez o professor Luiz Greco dizia assim, puxa, você mudou achava que a concepção de ação não era importante, depois passou a ter uma concepção de ação importante, então essa alteração de rumos torna assim um pouco caótica a representação do seu pensamento em algum texto e tal. E realmente uma das coisas que mais me preocupou assim durante toda a vida foi ter uma certa coerência nas minhas ideias. Mas essa coerência não impede que essas ideias se renovem e que novas reflexões possam ser traçadas e retratadas no papel. Daí a demorar muito para que eu exponha no papel essas ideias, porque elas ficam ainda em elaboração e não teria uma possibilidade real de traduzi-las de uma maneira muito coerente por expressões escritas. Mas, voltando ao tema da questão da ação, depois também o professor Juarez dos Santos agora se encantou com essa questão da ação, depois que comecei a ter mais contato com a Escola de Frankfurt, com Klaus Günther e com Habermas e todo aquele processo
de reelaboração de uma conduta social, passei a dar uma vazão maior, ou uma atenção maior, a uma ideia de que a teoria da ação ainda é relevante para impor, pelo menos, os parâmetros iniciais de interpretação de uma norma penal. E aí, verifico para minha surpresa, que o direito penal, em 1972, jamais fez uma menção a uma teoria da ação fora daqueles contextos da causalidade e da finalidade, ou da teoria social da ação, já elaborada por Jeschek e outros, e não se apercebeu de que mesmo nessa época, um pouco antes, a sociologia já havia traçado parâmetros definitivos como seria possível conceituar uma conduta sob o plano social, de modo que se retratasse de maneira mais precisa a relação entre pessoas, a chamada relação intersubjetiva. Isso estava muito nítido na obra de Habermas, a teoria do agir comunicativo, e agora, mais recentemente, reelaborada numa obra em que ele intitula como contribuições, ou seja, complementos à teoria do agir comunicativo. Interessante que essa complementação da teoria do agir comunicativo é escrita anteriormente a Prolegômenos e complementação da teoria do agir comunicativo. Ela é feita paralelamente à teoria do agir comunicativo, mas publicada só recentemente, só em 2005, quer dizer, mais de 10 anos depois de sair o livro Teoria do Agir Comunicativo. E daí ele mostra como eram as especulações dele em relação a essa teoria, e daí retrata justamente nesse texto como essa teoria pôde ser concebida e como ela se desenvolveu na sua reflexão. A partir desse momento, passei a entender que o conceito de ação era relevante. Passando a entender que o conceito de ação era relevante, também passei a demonstrar, ou procurar demonstrar, como seria possível conceituar-se a omissão como forma de ação, como forma de conduta, e como seria possível estabelecer-se uma relação entre omissão e ação, ou seja, entre ato omissivo e ato comissivo. Parece que, pelo menos, algumas tendências foram enunciadas durante o tempo em que a omissão foi trabalhada no direito penal. A primeira delas era a identificação entre a ação e a omissão. A ação e a omissão constituiriam, portanto, uma mesma categoria, apenas manifestações empíricas diferenciadas. De um modo, a ação se desenvolvia através de um movimento corpóreo, de outro modo, a omissão se desenvolvia através de uma não execução de movimentos corpóreos, mas, de qualquer maneira, essa conceituação da omissão da ação dentro do mesmo panorama de uma unidade era trabalhada de maneira muito, assim, elementar e também muito divulgada como tal. Posteriormente se entendeu de que essas questões entre ação e omissão não poderiam ser tratadas unitariamente e se passou a compreender que a omissão deveria ser trabalhada como também uma manifestação da conduta, mas de forma diferenciada da ação. Parece que essa é uma tendência que Welsel havia já enunciado, no sentido de que a omissão corresponderia a uma forma de finalidade potencial, ou, melhor ainda, a uma forma de existência do próprio ser, de tal maneira que pudesse se retratar não como uma ação em si mesma, mas como uma outra qualidade da conduta humana, diferenciada daquela qualidade comissiva. Posteriormente, se veio a entender também que essa relação de haver ontologicamente uma diferenciação precisa entre, de um lado, comissão, de outro lado, omissão, não poderia mais se perpetuar, porque a omissão e a ação guardavam algumas equivalências, algumas equiparações, e era importante, então, retratar essa conduta omissiva como uma conduta equiparável à ação. Houve uma discussão se essa conduta equiparável à ação era uma conduta que guardava as mesmas características da ação, ou era uma conduta que teria uma correspondência à ação, e essa correspondência, então, ficaria na dependência de como essa conduta deveria ser retratada pela ordem jurídica, ou seja, como essa conduta deveria ser
assimilada pela ordem jurídica e, consequentemente, aceita como uma conduta passível de uma interpretação em face de um fato punível. Bom, essas formas de manifestação da conduta induziram a uma discussão sobre a questão da natureza da omissão, da punibilidade da omissão e, consequentemente, também da própria legitimidade da omissão. Ou seja, se desenvolveu uma tarefa no sentido de caracterizar a necessidade de se perquirir mais profundamente sobre a norma mandamental, a ponto de estabelecer, então, limitações dessa norma mandamental para esclarecer sobre qualidades, características, elementos desses atos omissivos e, assim, traçar um parâmetro de limitação dessa norma mandamental. Claro que, a partir do momento em que se estabelece a necessidade de uma interpretação restritiva da norma mandamental, é preciso também entender como é possível, como é necessária a criação de uma teoria da interpretação da norma mandamental capaz de impor limites à própria estrutura interpretativa dessa norma mandamental. Assim, por exemplo, examinando as várias hipóteses ou as várias manifestações no sentido de conceber uma forma adequada de interpretação da norma mandamental, chegamos a uma conclusão de que não é possível estabelecer-se ou criar-se uma teoria da interpretação sem se ter também presente uma teoria social antes da própria teoria normativa da interpretação. Dizia eu uma vez ao professor Juarez Cirino dos Santos que efetivamente não há possibilidade de se criar uma teoria jurídico-penal sem se ter em vista exatamente a sua base social, da qual decorre toda a elaboração normativa. Assim, penso eu que é possível uma interpretação restritiva da norma mandamental, mas a partir da ideia de que por trás da norma mandamental há sempre uma teoria social que a embasa. A própria questão desta teoria social impõe uma resolução de questões, de problemas fundamentais intersubjetivos na relação entre pessoas, a ponto de aí poder esclarecer melhor como é uma conduta omissiva e, afinal de contas, como essa conduta omissiva se integra na sociedade. Tive uma discussão em torno da norma mandamental, a partir dessa concepção da teoria do agir comunicativo, com dois amigos meus, um é o Antônio Martins e outro é o Tiago Joffre, que está ali. E a discussão foi a seguinte: Tiago Joffre dizia assim: a sua concepção de teoria do agir comunicativo está errada, porque na teoria do agir comunicativo não se trabalha com a comunicação da norma em face das pessoas. Se trabalha com a comunicação entre as pessoas, e essa comunicação entre as pessoas é que vai sedimentar a norma. Fiquei preocupado com essa crítica de Tiago Joffre, quando me aproximei mais de Klaus Günther, que é o segundo nome da teoria do agir comunicativo no mundo, depois de Habermas, e falei com eles: quando é que é possível conceber-se uma teoria do agir comunicativo em que a norma funciona como um instrumento de comunicação anonimamente entre as pessoas? E assim, claro, perfeitamente. Mas depois que eu tenho um colega meu que disse que, evidentemente, que a norma deveria encampar exatamente a condição da intersubjetividade, da relação intersubjetiva e comunicativa entre pessoas, e que, portanto, a norma não poderia ser, ela mesma, uma forma de comunicação. Diz assim: pois é, mas essa concepção de encampar uma relação comunicativa entre pessoas é uma concepção positivista, que retrata justamente a comunicação entre pessoas como uma base empírica a qual se deve subordinar a norma mandamental ou a norma proibitiva. Daí fiquei muito feliz com a informação de Klaus Günther, porque já pensava eu que efetivamente a norma mandamental é uma norma que impõe deveres e, consequentemente, quando impõe deveres, ela é o retrato de uma comunicação anônima entre pessoas. O legislador, anonimamente representando a coletividade, impõe uma conduta a alguém. Essa forma de imposição é feita através de uma comunicação, e essa comunicação retrata justamente alguns elementos da
relação interpessoal, ou seja, comunicativa entre pessoas, mas não necessariamente esses elementos, porque também tem em vista outras perspectivas que não só aquelas perspectivas da relação interpessoal. E daí, a norma mandamental é também um instrumento de comunicação. Outra indagação também que foi feita e que aí o Tiago Joffre estava do meu lado já, não sei se havia assimilado essa ideia do Klaus Winter, acho que não, cada um pensa de uma maneira, ainda ele é fiel a essa estrutura elementar da relação intersubjetiva de um lado e a relação normativa de outro, mas foi com o Antônio Martins em que ele punha em destaque como eu poderia conceber a omissão como uma conduta perlocucionária, ou como eu poderia conceber a ação criminosa, em geral, a ação delituosa, como uma conduta perlocucionária. Parece que é um pouco difícil esta compreensão do que constituiria uma conduta perlocucionária. Eu já ouvi do Leonardo Costa algumas indagações de física quântica, engenharia mecatrônica e outras coisas mais que ele traz à colação nas conversas diárias, que inclusive produz um certo complexo em mim, que não entendo dessas coisas mais além do que da filosofia e do direito. Mas veja, Leonardo Costa de Paula, eu estou esquecendo o Paula no final, é que esse Paula, como é feminino, ele não gosta muito dessa ideia de ser associado a um súcubo e não ao íncubus, então, consequentemente, eu fico só com o Costa. A gozação vale para você. Então, Jacinto já percebeu perfeitamente bem com essa relação de súcubus e íncubus, né, que é uma relação histórica, né, psicanalítica. Muito bem, mas, Leonardo Costa, a situação real é a seguinte, é que, efetivamente, é preciso estabelecer-se uma conceituação do que constituiria um ato perlocucionário. De conformidade com a teoria da linguagem, aqui não aceito as concepções de Habermas, que são assimiladas por Antônio Martins, aceito a concepção de Searle da filosofia analítica inglesa, pela qual o ato perlocucionário é aquele que é executado na perspectiva de uma reação do interlocutor. Então, consequentemente, o ato é perlocucionário quando, efetivamente, a pessoa que o realiza tem em vista também, para a execução concreta desse ato, como será a reação do interlocutor em face da execução desse ato. Portanto, aí é que se sedimenta uma teoria diferenciada da ação no direito penal. A teoria da ação no direito penal sempre foi concebida até agora de três formas. Ou como uma relação de meio e fim, como diz Juarez Sereno dos Santos, relação de meio e fim é a relação instrumental. Essa relação de meio e fim se faz através do modelo causal, um movimento corpóreo que modifica o mundo exterior. Há uma relação de meio e fim, o movimento corpóreo é o meio, a modificação do mundo exterior é o fim. Ou uma relação em que se dirige a execução do meio causal para o alcance de um objetivo. Essa é a ideia do finalismo, o finalismo que define a conduta como exercício de uma atividade final. A conduta é o exercício de uma atividade final, ou seja, não é interessante para o finalismo a ideia da realização do resultado, mas sim é interessante para o finalismo, é relevante para o finalismo a dirigibilidade dos meios causais para a consecução do resultado. E de qualquer forma, no finalismo, uma relação entre meio e fim. Se utiliza o meio, se dirige o meio orientado para a consecução de um objetivo, orientado para o fim. Portanto, há aí a sedimentação relação entre meio e fim. A teoria social da ação não se desgarra dessa ideia da relação entre meio e fim, porque quando, por exemplo, Yeshek define a teoria social define a conduta com base na teoria social da ação como uma conduta, como uma ação socialmente relevante, a ação seria então definida assim, a conduta socialmente relevante, vai poder esclarecer depois o que constituiria essa relevância social da conduta. E dizer-lhe, a relevância social da conduta quando dois fundamentos se efetivam, como dois elementos estão configurados. O primeiro elemento é que essa conduta seja possível ou passível de ser objeto de um juízo de valor, essa é a ideia de Yeshek, e segundo elemento é que essa conduta possa interferir no círculo jurídico de outra pessoa.
Portanto, consequentemente, a teoria social da ação, ela vai dizer que, efetivamente, a intervenção no círculo jurídico de outra pessoa se faz através de um modelo causal ou final. Portanto, a teoria social da ação, ela se retrai e passa, no fundo, a não mais trabalhar com a questão da relevância social da conduta, mas sim com a relevância do modelo causal ou final de conduta. Essa ideia, portanto, é ainda sedimentada no direito penal. Dessa ideia, o direito penal não se desgarrou. Inclusive, os tratados mais eminentes de direito penal trabalham a ideia da ação sob essa perspectiva. Ou uma ação de uma forma social ou individual, mas de qualquer maneira orientada na relação meio e fim. Mas, antes disso, Max Weber já havia dito exatamente que a ação social é uma ação que não se orienta por essa relação entre meio e fim, mas se orienta através de uma relação estratégica. Ou seja, a pessoa realiza a ação na medida em que também deve observar qual seria a possibilidade real de execução dessa ação no mundo externo. Portanto, não é apenas uma relação causal ou final que fundamenta o conceito de ação, mas é uma relação social no sentido de caracterizar uma estratégia de desenvolvimento da própria conduta para poder obter a consecução real dos objetivos assim pré-configurados. Essa é a ideia da ação estratégica. Eu até dou um exemplo muito característico da ação estratégica que acontece na economia em geral, um exemplo que eu repito várias vezes, que é justamente aquele exemplo do sujeito que é argentino, quer vender um produto na Inglaterra e tem que também verificar quais são as condições de assimilação do produto na Inglaterra e chega à conclusão de que efetivamente ele tem que fazer alguma propaganda desse produto e de suas qualidades no rótulo desse produto, mas ele também tem que verificar que ele não pode impor na propaganda desse produto algumas regras e algumas manifestações de nacionalismo argentino, porque isso acarretaria problemas no consumo do produto pelos ingleses. Se, por exemplo, ele colocasse no produto argentino as Malvinas são argentinas, evidentemente ele jamais poderia vender esse produto na Inglaterra, porque ele seria preso imediatamente quando chegasse em Londres, ou o produto seria jogado no lixo, ou se faria uma manifestação incendiando os produtos nas prateleiras dos supermercados que contivessem a exposição à venda. Portanto, vê-se que essa é uma ação estratégica. O argentino quer vender o produto, ele é muito nacionalista, ele acha que as Malvinas são argentinas, que devem ser recuperadas para a Argentina, que aquilo sempre pertenceu ao território argentino, mas não pode manifestar essa ideia política na venda do produto, porque isso inviabilizaria o consumo do produto. Essa é uma ação estratégica. Ele pensa como o consumidor vai reagir, embora a sua ideia inicial seja talvez até fustigar aquele consumidor, mas ele não pode fustigar o consumidor, porque ele tem que obter do consumidor um comportamento favorável à sua expectativa econômica. Essa é uma ação estratégica. Na consecução dessa ação estratégica está presente também, no fundo, um ato perlocucionário, ou seja, o sujeito coloca à venda um produto, esperando que esse produto tenha aceitabilidade por parte dos consumidores e, por outro lado, também tendo a ideia de que esses consumidores, aceitando o seu produto, irão dar a ele um determinado lucro na aquisição desses produtos e na sua venda. Portanto, há assim um ato perlocucionário. Eu ponho o produto em circulação, mas eu espero uma contraprestação dessa execução do produto posto em circulação, que é a ação dos consumidores consumindo esse produto e me dando lucro. Então, consequentemente, há aí um ato perlocucionário. A omissão é também um ato perlocucionário. Por que a omissão é um ato perlocucionário? Porque na omissão não há um modelo causal. Não existe um modelo causal de omissão. Até o modelo causal de omissão tem que ser concebido de uma outra forma. Mas na omissão não há um modelo causal. Mas na omissão há um ato perlocucionário porque há na omissão uma relação entre a não realização da ação e a imposição de um dever contido numa norma fundamental. Na não execução da ação, violando um dever imposto numa norma fundamental, está refletida uma relação perlocucionária, porque justamente nessa relação perlocucionária se verifica que o sujeito não realiza o ato imposto pela norma, porque evidentemente espera
que a execução do ato pode causar determinados malefícios a outrem e, por outro lado, também tem a expectativa de que se deve orientar pela imposição de deveres. Então, o ato perlocucionário da omissão está presente na hipótese em que o sujeito não realiza o ato, não realizando o ato, ele tem uma referência mandamental para a execução do ato, e, por outro lado, essa internalização da referência faz com que a não realização do ato lhe traga ou um benefício pessoal ou um malefício a outrem. Consequentemente, há uma relação aí perlocucionária entre a não execução do ato e a infração à norma mandamental. Mas isso não é importante para traçar um limite normativo à norma mandamental. O importante, talvez, para traçar o limite normativo à norma mandamental é retratar como a norma mandamental deve tomar em consideração a omissão em si mesma, como manifestação empírica, e como os elementos empíricos contidos no ato omissivo, e se existem elementos empíricos contidos no ato omissivo, podem influenciar na elaboração da norma mandamental. Pensou da seguinte maneira: uma norma mandamental tem que ter como fundamento um dever que possa ser assimilado por todos. Portanto, não pode uma norma mandamental impor um dever contra o qual, quer dizer, a favor do qual nem todos estão de uma forma coerente. Ou seja, não pode impor um dever que não tenha um sentido de universalidade, de aceitabilidade geral. Primeira restrição de uma norma mandamental. Se, por exemplo, alguém impõe um dever de que as pessoas devem, suponhamos, que o pai deve comunicar os atos ilícitos praticados pelo filho, essa norma mandamental é indevida e ilegítima porque impõe um dever que não é universalizável. É impossível, isso viola sentimentos pessoais, viola a própria natureza das coisas, viola a própria relação familiar, e as pessoas não estão de acordo de que o pai deva, evidentemente, denunciar os atos ilícitos praticados pelo filho. Claro que essa norma mandamental não tem relevância. Da mesma forma, a norma mandamental que impusesse ao casal o dever de não procriar, ou de não manter relação sexual, o dever, quer dizer, essa norma mandamental dizer assim, você devem, por exemplo, nas relações sexuais intrafamiliares, usar preservativos, ou a mulher usar a pílula anticoncepcional, essa imposição desse dever seria absolutamente ilegítima, porque essa imposição de dever não é universalizável. Portanto, primeira restrição que se faz a uma norma mandamental é que a imposição de dever contenha um dever que seja universalizável, que possa ser acometido a todos, e não apenas uma determinada parcela da coletividade, da sociedade, que possa estar de acordo com essa imposição de deveres, conforme sua concepção religiosa, ou sua até concepção positivista, ou qualquer coisa qualquer que tenha essa regra como eficiente para o progresso da humanidade em geral, a sua evolução cultural. Pode-se dizer assim, não, imagine só por uma questão de preservação do interesse demográfico do Estado, é indispensável que se cumpra o dever de usar preservativo em todas as relações sexuais, ainda que entre parentes, ou entre pessoas casadas. Quer dizer, essa imposição de dever, embora o interesse demográfico do Estado seja muito relevante em algumas ocasiões, não pode ser imposto dessa forma, porque esse dever violaria, evidentemente, um caráter de universalidade da norma. Por outro lado, o dever tem que ser compreendido pelas pessoas, e daí tem o caráter perlocucionário da imposição de deveres. Para que haja um ato perlocucionário, é preciso que o sujeito que esteja na condição de objeto do dever possa compreender esse dever. Ou seja, o sujeito que esteja ao qual se impõe o dever tem que compreender como é a imposição do dever, em que sentido esse dever é imposto. Se o dever é imposto de uma maneira muito complicada, ou de maneira assim, cheia de complexos indefinidos, ou como diz o Leonardo,
o dever não pode ser implícito, mas o dever tem que ser explícito. Então, evidentemente, nessa hipótese, o dever tem que ser de uma forma tão claramente exposto e só pode, desta forma, conjugar-se numa norma fundamental a qual todos tenham acesso. Essa é uma limitação, então, que se impõe também à norma fundamental. Primeiramente, um dever de caráter universal. Em segundo lugar, um dever compreensível. E, em terceiro lugar, também um dever que possa ser executado pela pessoa. Não se pode impor deveres excepcionais, porque as pessoas não podem cumprir deveres acima da sua capacidade física, acima da sua capacidade, inclusive, mental, ou acima da sua própria capacidade como ser social e econômico. A imposição de deveres, por exemplo, que sejam absolutamente estranhos a essa relação empírica da capacidade pessoal, impõe-se o dever, por exemplo, do sujeito ter que salvar a qualquer custo todas as pessoas, mas com o próprio risco da pessoal. Essa imposição de deveres é absurda, porque ninguém é obrigado a salvar quem quer que seja, colocando em risco a sua própria vida, porque o Estado não pode impor um dever de solidariedade acima da própria existência das pessoas. Também não se pode impor um dever de que todo aquele que, por exemplo, ganhe determinado rendimento, tenha que pagar 80% do seu rendimento ao fisco e ficar apenas com 20% do rendimento em seu benefício, porque isso implicaria uma dessocialização da pessoa e, consequentemente, essa imposição de dever seria absolutamente inconstitucional e ilegítima, enquanto que ela prejudicaria mais o sujeito do que proporcionaria a sua consecução social, a sua integração social. Por outro lado, também, a norma fundamental tem que esclarecer de forma correta a necessidade do cumprimento do dever. É indispensável que, quando a norma fundamental estabeleça o dever, ela tem que dar indicações como há a necessidade do cumprimento daquele dever. Há, portanto, uma relação de necessidade em imposição do dever e a execução da ação devida para os efeitos que a norma fundamental deseja que efetivamente sejam realizados. Assim, nessa hipótese da necessidade do dever, é que entra em consideração aquilo que efetivamente Tiago Joffre critica na minha elaboração, que é o problema da relação de probabilidade nos limites da certeza. Mas eu estou bem acompanhado nessa hipótese, porque há várias pessoas que defendem a mesma ideia, embora essas pessoas não tenham esclarecido de maneira muito precisa o que constitua a probabilidade nos limites da certeza. Daí diz Tiago Joffre assim, olhem só, mas probabilidade no limite da certeza é certeza. Digo, é certeza sim, mas aí que está o problema. No caso dos crimes omissivos que não implicam diretamente a execução de uma ação concreta e empiricamente apreensível, é indispensável que a norma fundamental trace parâmetros pelos quais eu possa dizer que, com certeza, ou pelo menos quase nos limites da certeza, a execução da minha ação evitaria o resultado. E se isso não acontecer, é ilegítima a norma fundamental. Há um exemplo claro de um sujeito que é pai e tem o dever de proteção e inclusive não só de proteção de alimentação, mas proteção em relação à vida e à integridade dos seus filhos menores. O pai está no terceiro andar de um prédio e ali ocorre um incêndio. Nessa hipótese do incêndio, o pai tem uma visão. Aqui eu tenho a seguinte perspectiva, diz o pai. Eu tenho duas possibilidades. Eu jogo as crianças pela janela, porque os vizinhos lá embaixo estão dizendo, vem, jogue para cá que eu vou parar. Ou eu fico com as crianças no apartamento e corro o risco também de que elas morram sufocadas pela fumaça do incêndio. Daí diz o pai assim, como é que eu faço? Se eu fico no apartamento, elas morrem sufocadas. Se eu jogo pela janela, elas morrem da queda. Como é que eu faço? Então a imposição do dever aí é absolutamente impossível, porque a probabilidade nos limites da certeza de que a execução da ação iria evitar o resultado morte não se efetiva. Então, nessa hipótese, evidentemente, a norma só pode impor deveres nos quais se demonstre a necessidade precisa
de se estabelecer uma relação de probabilidade nos limites da certeza de que a execução da ação irá, evidentemente, evitar o resultado que a lei penal deseja que seja evitado. Vê-se, portanto, que esses são elementos que se impõem na norma fundamental e que são elementos de restrição da imposição de deveres e, consequentemente, de restrição da criminalização de condutas omissivas. Há um outro aspecto também importante, e aí também é uma relação importante, que é o seguinte: se a norma mandamental tem que impor deveres de tal forma que demonstre uma necessidade efetiva da atuação do sujeito e cuja atuação irá evitar o resultado com probabilidade nos limites da certeza, essa norma mandamental também deverá ser interpretada de uma outra forma, que é a seguinte: que a norma mandamental não pode incorporar expectativas empíricas, salvo quando as expectativas empíricas de consecução de resultados sejam produto de uma livre manifestação da própria comunidade em torno de uma discussão geral de legitimidade ou ilegitimidade dessa imposição de deveres. Portanto, é possível somente conceber uma limitação da norma fundamental quando efetivamente estivermos num Estado democrático de direito. Mas um Estado democrático de direito, como diz Fabrício, que seja um Estado democrático de direito mesmo, não uma aparência de Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito no qual efetivamente as pessoas podem ser ouvidas e podem interferir no processo de realização normativa de uma maneira direta, eficaz e de forma que possa, inclusive, derrogar a tramitação do processo legislativo. Vemos, por exemplo, aqui, o Alaor Leite falou ontem de maneira muito especial sobre as questões do Código Penal, e etc. e tal, do projeto do Código Penal. Vê-se, portanto, que essa manifestação da ciência contra um projeto do Código Penal, ela só pode ser, válida num Estado democrático, onde se tem a possibilidade real e efetiva de intervir no parlamento e impedir que a tramitação desse projeto vá adiante, porque isto iria implicar um retrocesso na análise e na avaliação das condutas delituosas previstas numa lei penal. Portanto, num processo democrático de realização do direito, é indispensável essa comunicação da ciência, e essa comunicação da ciência tem que ser assimilada pelo parlamento. Então, um regime democrático seria um regime no qual todo o processo de elaboração normativa estaria sujeito também, não só à discussão dos próprios parlamentares, mas sim à discussão da ciência em geral, pondo em destaque as incongruências desse projeto e, assim, não levá-lo à votação final. Por exemplo, hoje vinha com o Juarez Cirino para cá e estava eu perplexo porque o STJ está propondo ao Parlamento a introdução na Constituição de uma restrição ao recurso especial e aos outros recursos que estão de competência do STJ, impondo a chamada repercussão geral dos recursos. O que isso é um atentado à democracia brasileira, porque o STJ é o Tribunal da Cidadania. Como é que o Tribunal da Cidadania vai impor restrições à própria execução dos recursos, impondo, por exemplo, critérios de repercussão geral? Isso é um absurdo. Agora, o pior, mais absurdo é que eu vi na edição hoje dos jornais de que os parlamentares estão perfeitamente de acordo com a restrição imposta pelo STJ à consecução dos recursos. Quer dizer, vejam, então, que o parlamento não pode ficar submetido somente à ideia dos parlamentares. O parlamento tem que dar vazão a que a ciência mesma possa intervir no processo de tramitação parlamentar e dizendo o seguinte: isso aqui é um absurdo, porque isso é um atentado à democracia. Então, à medida em que o Estado se aperfeiçoa como democrático, dá maior vazão à interferência da ciência para que se diga expressamente de que não é uma atividade política que se trabalha no parlamento, essencialmente, mas é também uma atividade na qual os cidadãos devem ter uma participação efetiva. Isso é efetivamente uma democracia. No caso da democracia, em relação aos delitos omissivos, a norma fundamental
que impõe deveres e, consequentemente, criminaliza condutas omissivas, ela deve sofrer restrições, não apenas na discussão parlamentar, mas sim na discussão geral, e, consequentemente, aí sim se pode dizer que há um regime democrático no qual a comunicação entre as pessoas segue regras democráticas de elaboração e as pessoas estão ouvidas e participam do mesmo processo de elaboração normativa. Leonardo, meu tempo já está no final, e eu quero apenas, concluir dizendo o seguinte, que toda a elaboração de uma norma fundamental, toda a discussão em torno de delitos omissivos, ela é ainda uma discussão muito presente, ela não é uma discussão acabada, ninguém traçou normas definitivas e regras definitivas sobre como trabalhar os crimes omissivos, ainda há um grande campo para avançar nesse setor, e a única coisa que nos resta dizer é que, efetivamente, a contribuição da teoria do agir comunicativo, a contribuição de Max Weber, a contribuição de todos aqueles que trabalham uma concepção de ação em face do Estado Democrático de Direito, tem aqui, agora, a oportunidade de, mais uma vez, demonstrar que a ciência do direito penal não é uma ciência acabada, que ela é uma ciência em evolução e, por isso, muito saudável é que se faça a crítica adequada a todas as manifestações em torno dessa ciência. Muito obrigado.